Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, iniciamos hoje o nosso curso de Catecismo. Aquelas pessoas que já assistiram esse curso de Catecismo no seu início, nós publicamos esse curso de Catecismo há algum tempo atrás, há mais de um ano atrás, e com um áudio e uma imagem que ainda não eram esse áudio e essa imagem de qualidade que você está vendo. Então, nós vamos regravar as primeiras aulas do curso de Catecismo com o mesmo conteúdo, né? Também atualizando algumas informações, mas para que você tenha, né, todo o curso de Catecismo no mesmo formato, da mesma maneira apresentado de forma sistemática. Então, saiba, você não está perdendo nada daquele conteúdo que já estava gravado. Aqui nós estamos simplesmente apresentando nesse novo formato. Houve uma melhora, né, e não uma perda. Muito bem. Nós queremos fazer esse curso de Catecismo para também preparar os nossos queridos assinantes do site, os alunos do site, para celebrarmos em 2012 o Ano da Fé. No dia 11 de outubro de 2012, nós iremos celebrar os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica. É também uma efeméride, uma data importante, porque são os 50 anos de início do Concílio Vaticano II. Pois bem, 50 anos do Concílio, 20 anos do Catecismo, o Papa Bento XVI proclamou um ano da fé que vai durar até a festa de Cristo Rei do ano de 2013. Qual é o intuito do Papa Bento XVI ao proclamar esse ano da fé? Em primeiro lugar, nós promovermos aquela hermenêutica da continuidade que ele proclamou logo no início do seu pontificado. Deixa eu explicar para você do que é que se trata. Em 2005, quando o Papa foi eleito, estava iniciando o seu pontificado, ele fez uma saudação à Cúria Romana. E nessa saudação de 2005, ele explicou para as pessoas que, com o Concílio Vaticano II, havia dentro da Igreja uma tendência de se interpretar o Concílio Vaticano II em termos de ruptura. O que quer dizer a interpretação da ruptura? Quer dizer o seguinte: pessoas, seja de direita, seja de esquerda, estavam olhando o Vaticano II como o início de algo bem diferente. O pessoal revolucionário, progressista, de esquerda, olha para o Vaticano II como um marco. Ali começou uma nova igreja, né? Então, a partir desse concílio, que foi celebrado de 62 até 65, nós podemos dizer ali que existe um divisor de águas, onde temos uma igreja pré-conciliar e uma igreja pós-conciliar. E que agora, com essa igreja pós-conciliar, como se fosse o Antigo e Novo Testamento, nós iniciamos a igreja de verdade, né? O Papa Bento XVI chama atenção para essa interpretação de ruptura, que, na verdade, o Concílio Vaticano II, para sermos fiéis ao espírito verdadeiro do concílio, né, nós precisamos entender que o concílio nos propõe uma realidade de continuidade. Por quê? Porque, sim, o concílio está aí para propor ao homem moderno as mesmas verdades de fé do Evangelho, numa roupagem diferente. É somente a forma de expressar, não é? Ou seja, a pastoralidade do concílio significa um esforço da Igreja do mundo inteiro, em comunhão com o Papa, de apresentar ao homem moderno a fé de sempre, a fé de 2000 anos, de uma forma que o homem moderno a compreenda. Então, não pode haver uma interpretação do Concílio Vaticano II como ruptura. Por quê?
Porque se o Concílio Vaticano II é o 21º concílio da Igreja, ele só pode ser lido e interpretado à luz dos outros 20 concílios que o precederam. Não podemos jogar fora a fé. Mas essa mentalidade de interpretar o concílio como uma ruptura não é feita somente pelos progressistas. Também os tradicionalistas fazem isso. Ou seja, pessoas que olham para o concílio, leem no concílio uma ruptura e dizem, está vendo? Por isso nós não podemos aceitar o Vaticano II. Nós não podemos aceitar o Vaticano II porque ele rompe com o passado. Porque ele rompe com a tradição da Igreja, portanto ele inicia algo de novo. O Papa Bento XVI, nessa sua saudação de Natal à Cúria Romana, em 2005, ele coloca com toda clareza que nós precisamos de uma hermenêutica da continuidade. Ou seja, interpretar o Concílio Vaticano II numa continuidade eclesial. Para quê? Para salvar o concílio? Não. Não é uma questão de salvar o concílio. É para podermos colher os verdadeiros frutos desse concílio que foi uma bênção para a Igreja. Quando o Papa agora, no ano de 2011, publicou uma Constituição Apostólica na qual ele proclama o Ano da Fé, um documento chamado Porta Fidei, uma carta apostólica sob a forma de moto próprio, com a qual se proclama o Ano da Fé, o Papa Bento XVI, ao assinar essa carta Porta Fidei, a porta da fé, ele lembra isto. Ele lembra esta hermenêutica da continuidade e esta saudação que ele fez em 2005. Portanto, ele está colocando aqui toda uma ênfase. Ele diz que ele exorta os fiéis com veemência, né, que nós façamos essa interpretação de continuidade. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II, diz o Papa na carta Porta Fidei, o Concílio Vaticano II foi realmente uma bênção para a Igreja. Agora, o que acontece é o seguinte: pessoas que não tinham nenhum espírito católico, pessoas que tinham um espírito sectário, um espírito de divisão, pegaram a obra do concílio, ou seja, os documentos do concílio, e começaram a interpretar o concílio não pelo texto, não por aquilo que o concílio realmente dizia, mas uma espécie de espírito do Concílio Vaticano II. O Papa Bento XVI, desde o início do seu ministério como prefeito da doutrina da fé, quando concedeu uma entrevista ao jornalista italiano Vittorio Messori, né, naquele livro que ficou publicado, Fé em Crise, ponto de interrogação, o cardeal Ratzinger se interroga. Nesse livro ele diz claramente que essa história de espírito do Concílio Vaticano II, na verdade, muitas vezes se manifesta como um verdadeiro anti-espírito, um Geist em italiano, porque é a traição do concílio. O Concílio Vaticano II foi votado por bispos da Igreja Católica que não tinham essa mentalidade revolucionária. Se havia algum grupo de bispos com mentalidade revolucionária e esse grupo conseguiu inserir algum texto um pouco ambíguo, esse texto, que pode parecer ambíguo, ele, para ter o seu significado verdadeiro, precisa ser inserido no todo dos documentos e no todo da mentalidade dos padres conciliares e do Papa Paulo VI, que foi o Papa que assinou todos os documentos do Concílio Vaticano II. A prova de que os documentos do Concílio Vaticano II não constituem um problema para a tradição da Igreja é o fato de que o bispo Dom Marcel Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maier, os dois bispos, né, que fizeram as ordenações de 1988
em que se constituiu uma situação de excomunhão para os fiéis tradicionalistas, esses dois bispos assinaram todos os documentos do Concílio Vaticano II. E isto é certeza absoluta o que eu estou dizendo. Alguns fiéis simpatizantes a Monsenhor Lefebvre, né, tentaram dizer não, Monsenhor Lefebvre, ele objetou, ele não aceitou os documentos do concílio, ele não assinou os documentos do concílio. Pois bem, vocês sabem, fiz meu seminário de teologia e também a especialização em direito canônico em Roma. Né? Tive a oportunidade de conhecer Monsenhor Carbone, que foi o arquivista do Concílio Vaticano II. E no arquivo do Concílio Vaticano II, quando surgiu esta acusação, né, eu estava lá no escritório dele quando o Monsenhor Carbone disse: vamos ver se isso é verdade. E pegou lá, né, o volume em que os padres conciliares assinaram os documentos, principalmente o documento da Sagrada Liturgia e Companhia Limitada, documento sobre liberdade religiosa, está lá a assinatura. Consta a assinatura de Dom Marcel Lefebvre. Consta a assinatura de Dom Antônio de Castro Maier. Então, não tem cabimento nós agora, depois de passado um tempo, dizer não, os documentos do concílio são um problema. Não são os documentos que são o problema. A interpretação dos documentos são um problema. Quando o concílio tem textos, claro, como toda obra humana, tem textos mais bem elaborados ou menos bem elaborados, né? Isso é evidente. Os textos não são incriticáveis, não são textos que nós não podemos acrescentar alguma coisa. Mas, seja como for, é necessário que nós abordemos o Concílio Vaticano II com uma necessária criteriosidade naquilo que é a hermenêutica da continuidade pedida pelo Papa Bento XVI. Então, esse ano da fé, proclamado pelo Papa Bento XVI, agora para 2012, 2013, né, quer ajudar os fiéis a interpretarem o Concílio Vaticano II nessa hermenêutica da continuidade. E o Catecismo da Igreja Católica, não é, que foi publicado exatamente após o Concílio Vaticano II, a pedido de um sínodo extraordinário, o sínodo de 85, que comemorava o encerramento do Vaticano II, 20 anos de encerramento do Vaticano II, este catecismo da Igreja Católica, não é, ele é um dom de Deus para a interpretação do Concílio Vaticano II. Nós poderíamos dizer que ele dá, digamos, o tom para nós fazermos isso que o Papa está pedindo, essa hermenêutica da continuidade. E o Papa diz isso com toda clareza nesta sua carta apostólica Porta Fidei. Então vejam, resumindo isso que eu estou dizendo, o Concílio Vaticano II foi aberto em 62. Em 2012, nós temos 50 anos desse início. Acontece que, para celebrarmos bem os 50 anos do concílio, precisamos do Catecismo da Igreja Católica. Porque o Catecismo da Igreja Católica surgiu porque os bispos, reunidos em 85, num sínodo extraordinário que comemorava os 20 anos de encerramento do Concílio Vaticano II, esse sínodo extraordinário pediu um catecismo onde as coisas ficassem claras. Assim como o Concílio de Trento teve um catecismo, que o Concílio Vaticano II tivesse esse catecismo para nos mostrar como é que nós devemos e podemos ler o Concílio Vaticano II nesta sintonia da tradição da Igreja. Alguns anos depois, ou seja, quando se celebrava os 30 anos de abertura do Concílio Vaticano II, em 1992, nos foi dado pelo então cardeal Ratzinger e pelo Papa bem-aventurado João Paulo II,
esse catecismo como um dom, como um presente para a igreja inteira. É um instrumento válido e importantíssimo para a hermenêutica de continuidade. Ou seja, o Concílio Vaticano II deve ser lido na continuidade com a tradição da igreja, uma tradição de 2000 anos. Pois bem, se é assim também que nós queremos dar a você essa oportunidade de fazer esse curso de catecismo para que você veja a riqueza do catecismo da Igreja Católica e veja que ele está todo permeado de textos do concílio e que esses textos do concílio, lidos no contexto do catecismo da Igreja Católica, só fazem fortificar a nossa fé e não abalá-la, né? É isso que o Papa Bento XVI quer realizar com o ano da fé que ele proclamou. Então, já rezemos desde agora por este ano da fé, que vai iniciar em outubro de 2012, com um sínodo, né? Um sínodo dos bispos reunidos em Roma, a respeito da fé, né? A respeito dessa missionariedade da igreja, a nova evangelização, que precisa ser feito no fortalecimento da fé católica. Muito bem. Algumas pessoas ficam se perguntando, mas por que um catecismo e não a Bíblia? Vejam, nós temos aqui no Brasil toda uma linha, não é, de ação pastoral em que se tenta valorizar muito mais a Bíblia do que o catecismo da Igreja Católica no ensino da catequese. Eu respeitosamente discordo desta posição pelo seguinte: o catecismo nos dá esta interpretação da Igreja. É necessário que primeiro nós sejamos profundamente católicos para podermos saber interpretar a Bíblia. A Bíblia é um dom de Deus, é uma coisa boa e nós precisamos saber ler a Bíblia. Mas antes de ler a Bíblia, precisamos ser católicos, né? Quando eu era aluno em Roma e fazia teologia, há mais de 20 anos atrás, o meu professor jesuíta, Karl Becker, né, ele nos escandalizou a todos em sala de aula quando um dia ele pronunciou a seguinte frase: a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Nós, assim, invadidos de espírito ecumênico, ficamos chocados e escandalizados. Como é possível que ele diga isso? Mas depois de refletir sobre esse assunto, eu fui ver que ele tinha razão. De fato, não é possível ler a Bíblia sem antes você ter um frônema, uma mentalidade que seja católica. Então, comecemos assim. Comecemos o conhecimento da nossa fé lendo o catecismo, na fé da igreja de 2000 anos, e aí então eu poderei ler a Bíblia, né, de forma mais adequada. Aqui no Brasil, infelizmente, esta insistência em se usar a Bíblia como o livro do catequista é uma insistência de todo inadequada. Por quê? Principalmente pelo fato de que nós temos algumas Bíblias que fazem uma interpretação completamente marxista da palavra de Deus. É, por exemplo, o caso da Bíblia chamada Edição Pastoral, da Paulus Editora. O texto da Bíblia, a tradução, até que não é ruim. Ou seja, é uma tradução aceitável, poderia se fazer algumas outras opções textuais, etc. É sempre criticável, como qualquer tradução da Bíblia é criticável. Mas é importante que nós nos demos conta de que não existe nenhuma possibilidade de você agora querer ser católico e interpretar a Bíblia numa linguagem marxista. As notas de rodapé daquela Bíblia são inaceitáveis. Os títulos e subtítulos que são colocados no texto são inaceitáveis. Por quê? Porque propõem uma leitura totalmente mundanizante, terrestrializante, imanente
sociológica da Bíblia. A Bíblia ela não é um manual de revolução comunista, não é? A Bíblia não foi escrita por Marighella, ou seja, não é uma coisa assim que vai ensinar você como fazer guerrilha. A Bíblia ela foi feita não para uma revolução social. Ela é palavra de Deus e precisa ser lida no espírito em que ela foi escrita. É isso que nos diz a tradição da igreja, é isso que nos dizem os santos padres, é isso que nos dizem os papas. Nós precisamos ler a Bíblia na tradição de 2000 anos. Mas para isso eu preciso formar primeiro a minha mentalidade. É isso que esse curso de catecismo nos propõe. Então, veja, no nosso catecismo da Igreja Católica, nós temos aqui o prólogo, o número 1, que nos coloca exatamente dentro desse contexto. A vida do homem, conhecer e amar Deus. Nós precisamos, né, voltar nossa atenção para Deus, conhecê-lo, para poder amá-lo. Deus pede a nós esse amor. Mas como é possível amar a Deus se nós não o conhecemos? Se nós não estamos dispostos a estudar aquilo que Ele nos revelou, a revelação de Deus. É por isso, então, que a partir do número 4, né, se fala de transmitir a fé, a catequese, a importância da catequese ao longo da história da Igreja. Se nós vamos transmitir a fé, precisamos transmitir também um conteúdo. Em quantas paróquias os catequistas fazem semanas catequéticas, etc., etc., em que nessas semanas catequéticas não se ensina o conteúdo da fé. Semanas catequéticas que são feitas somente para que a pessoa tenha um método de leitura da fé da igreja de forma sociológica imanente. Ou seja, os catequistas, o que é que fazem em muitos lugares do Brasil? Só ensinam virtudes sociais. Veja, eu não estou dizendo que as virtudes sociais não sejam importantes, a solidariedade, né, a compaixão com os pobres, uma visão crítica da realidade, tudo isso é importante, mas a catequese precisa fazer de você, catequista, antes de tudo, um bom católico. Então, o catequista precisa fazer catequese. Né? O que é que você diria de um médico, não é? Que ao invés de estudar medicina, estudasse sociologia para implantar o socialismo na sociedade? Então você vai lá, está doente, o médico passa o remédio para você e diz, olha, não estudei muito isso daqui que eu estou passando para você, não entendo muito de doença, mas eu entendo uma coisa, é importante a gente implantar o socialismo. O que você diria de um médico desses? Não é? Você tomaria o remédio que ele está dando para você? Você ia seguir a orientação dele? Gente, nós não podemos aceitar que as pessoas entrem dentro da igreja para fazer da igreja, né, um esforço de transformação da sociedade, né, uma realidade socialista que não tem nada a ver com o projeto da igreja. A igreja é uma sociedade que Deus deixou no mundo, né, é o corpo de Cristo que continua na história através dessa encarnação. A igreja faz parte da encarnação do Verbo. A igreja é o corpo de Cristo ao longo da história, que está aí para nos dar a salvação e a participação na natureza do próprio Deus, a nossa salvação eterna. É isto. Então, nós precisamos entender isso, que Deus, né, Ele quer o nosso conhecimento, quer que nós saibamos quem Ele é, exatamente para podermos amar Deus. Então, é aqui que nós temos esse catecismo como um verdadeiro presente de Deus. A partir do número 13, o nosso catecismo apresenta a sua estrutura. Qual é a estrutura do catecismo? São 4 partes. Essa é
a grande arquitetura, digamos, dessa enciclopédia da fé, que é o Catecismo da Igreja Católica. Quais são essas 4 partes? As 4 partes são montadas em cima de 4 textos, digamos assim. Primeiro, a profissão de fé. O que é que nós precisamos crer para você ser católico? Né? Qual é o conteúdo da fé? A fides que, ou seja, a fé que nós cremos, a fé que é o conteúdo em que nós acreditamos. Depois, nós temos a segunda parte dos sacramentos, é a lista dos 7 sacramentos. Essa fé, não é? Ela também tem, enquanto é uma fé na palavra de Deus, na revelação de Deus, ela tem sinais eficazes. A palavra se faz carne. Então, essa fé, ela tem uma palavra eficaz nos sacramentos, que são sinais da ação de Deus que entra, que irrompe na nossa história e realiza algo. São os 7 sacramentos. Na terceira parte do catecismo, eu criei, depois esta palavra que eu recebi se tornou eficaz na minha vida através dos sacramentos, eu preciso agora saber viver. Eu preciso retornar isso para Deus como? Eu preciso amar a Deus de forma bem concreta no meu dia a dia, amando os meus irmãos e observando os mandamentos que Ele nos deu. Mas vejam, os mandamentos que Deus nos dá são inseridos na nossa vida, uma vez que você já tem todo o arcabouço, não é? Da fé e dos sacramentos. Não é a cobrança de Deus a partir do nada. Deus primeiro nos dá a sua graça. Então nos pede o amor. Ele primeiro nos ama. Essa é a nossa fé em primeiro lugar. Nós cremos no amor de Deus. E Ele nos ama de forma eficaz. Nós vemos esse amor concreto nos sacramentos. Então agora respondamos. É a moral. É a terceira parte que nós vemos os 10 mandamentos. Então vão ser analisados os 10 mandamentos da lei de Deus, onde ali está todo o princípio moral da igreja. E finalmente a quarta parte, nós então retornamos para Deus na oração. Né? Ou seja, vamos para Deus rezando, ali o catecismo nos explica o Pai Nosso. Então é o credo, os 7 sacramentos, os 10 mandamentos e o Pai Nosso. Essas são as 4 partes do catecismo. Mas gostaria que você notasse que há uma dinâmica, uma arquitetura aqui, em que a fé é Deus que se revela, transforma a minha vida nos sacramentos, eu respondo a isso por um comportamento moral e então retorno a Deus na oração, na adoração e na entrega. Não é? Esse mecanismo de descer e subir. Não é? Descer e retornar para Deus. Deus vem, por isso nós vamos. Essa é um pouco a ideia do nosso catecismo, onde nós precisamos dar essa resposta e conhecimento, né, daquilo que é a nossa fé cristã. Existem algumas indicações práticas no início do nosso catecismo, a partir do número 18, em que ele põe com toda clareza o fato de que o catecismo ele apresenta a fé da igreja. Porém, para que essa fé seja compreendida, às vezes tem algumas coisas que nós precisamos apresentar para os fiéis, mas que não são uma exigência da fé. São consequência da fé ou um suporte. Ou seja, o catecismo tem 2 tipos de letra. Tem uma letra maior, onde você recebe ali a exposição daquilo que é a fé da igreja. E uma letra menor, onde aquela letra com corpo menor, você encontra o quê? Citações muito compridas, né? De santos, de textos, etc. Ou então, aquela letra menor indica que o conteúdo que está sendo exposto ali não é dogma,
mas é importante, de uma importância menor, mas não dogmático no sentido estrito da palavra. E, finalmente, cada capítulo do catecismo é encerrado por um resumo. Esse resumo, né, ele pode, digamos assim, ser colocado como uma espécie de estudo, né, revisão da aula que foi feita. Se você quiser também, você pode ver esse resumo do catecismo no próprio compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Nós não temos somente esse volume grande do catecismo, mas temos o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que nós não vamos usar no nosso curso. Por quê? Porque o curso nosso visa mais o catecismo, estritamente falando, né? Então, esse conteúdo mais aprofundado, mais específico do catecismo nesse volume que está aqui. Então, nós vamos morder, né, isso daqui, essa rapadura aqui, a gente precisa roê-la e conhecer com mais profundidade a nossa fé. Essa é a finalidade do nosso curso. Espero que nós tenhamos realmente perseverança para chegar até o fim. O curso não tem pressa para acabar, mas ele é muito importante para o seu crescimento. Participe do nosso site, continue conosco, nos apoiando, assinando e convidando outras pessoas para estar conosco. Né? Divulgue esse curso de catecismo, você vai gostar do conteúdo e daquilo que nós iremos apresentar para você. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, as pessoas que você ama e esteja conosco a cada semana no curso de Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.